De volta com o tema deportação e para fazermos a análise final aí, dos artigos 62, 63 e 64. 62. Não sendo exequível a deportação ou quando existirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á sua expulsão. Marquem o artigo 62. Muita gente acha que para acontecer a expulsão, tem que ser um estrangeiro que já foi deportado. Não tem nada a ver. Inclusive, da deportação, quando não for possível aplicar a deportação, eu posso ter a expulsão logo de cara, posso ter a expulsão sim. Então, 62. Não sendo exequível a deportação, ou quando existirem indícios sérios de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á a sua expulsão. Esse estrangeiro aqui exagerou, né? Para ter uma expulsão, ele deve ter cometido algo no território brasileiro, né? Extremamente reprovável, tá? Então isso pode acontecer? Pode acontecer, e aí nós teríamos a aplicação do artigo 62. 63. Não se procederá à deportação se implicar em extradição inadmitida pela lei brasileira. É o seguinte, aquele que já foi julgado por extradição no Supremo, é competência do Supremo Tribunal Federal, competência originária, julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então imagine o seguinte, tá? A França solicitou a extradição de um francês que está aqui no território brasileiro. O Supremo negou a extradição. A partir do momento que eu tenho a negativa da extradição, que é muito maior que a deportação, esse francês também não pode ser deportado, tá? Então, eu não posso ter deportação daquele que foi absolvido da extradição no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, nós temos um caso famoso, que é o caso do Ronald Biggs, tá? Que teve o seu pedido de extradição julgado pelo Supremo Tribunal Federal, negado, e inclusive a Inglaterra solicitou a deportação ou a expulsão dele. Quem foi julgado pelo Supremo na extradição e teve a extradição negada, não pode ser deportado, não pode ser expulso. Por quê? Por que não pode ser nem deportado nem expulso? Porque a extradição, ela é maior do que a deportação e maior do que a expulsão, tá? Então, a partir do momento que o Supremo negou a extradição, não há que se falar em deportação e nem mesmo em expulsão. Existe discussão se a expulsão poderia ou não poderia, mas a deportação está clara aqui, tá? Basta observar o artigo 63. Não se procederá a deportação se implicar em extradição inadmitida pela lei brasileira. Artigo 64. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas com sua deportação e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época também corrigida. Marquem o 64. O estrangeiro foi deportado, pode voltar ao território brasileiro? Sim, atendidas as condições dispostas no artigo 64 do Estatuto do Estrangeiro. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o Tesouro Nacional com correção monetária das despesas com a sua deportação, quando for o caso, né? Porque não necessariamente vai ser o Tesouro Nacional que vai arcar com as despesas, tá? E se for efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época também corrigida, tá? Então, além do ressarcimento, se for o caso, quando volta, tem que fazer o pagamento da multa e aí com a respectiva correção monetária, tá? Artigo 57 a 64. Título 7, deportação de um estrangeiro da República Federativa do Brasil. Questão comum em concursos onde se cobra o Estatuto do Estrangeiro, tá? Bem, com isso a gente finaliza o título 7, o nosso próximo encontro, expulsão. Título 8, outra questão importante. Obrigado e até o nosso próximo vídeo, tratando assim da expulsão.